Olá, sejam bem-vindos. Estamos em Frequência Académica, o podcast do ISEC Lisboa. O meu nome é José Paulino. Hoje vamos ter um episódio dedicado ao Dia Nacional do Estudante e para falar comigo tenho o Rui Santos, que não vou dizer o curso porque ele já fez vários cursos. Chegou já com uma licenciatura em Arquitetura e depois aqui no ISEC Lisboa concluiu uma licenciatura em Engenharia de Proteção Civil, licenciatura em Engenharia de Segurança do Trabalho, licenciatura em Engenharia de Construção e Reabilitação, também uma pós-graduação em Diretor de Segurança e um mestrado em Risco e Proteção Civil prestes a concluir. Correto? Portanto, nós estamos aqui a falar daquela palavra inglesa workaholic, mas quase podemos dizer que é um study-aholic. O que é que o motiva a fazer todos estes continuar sempre a estudar? Bem, antes de mais, quero agradecer o vosso convite e dizer que é uma honra estar aqui no ISEC Lisboa a participar neste podcast. Obrigado, a honra é nossa. O que é que me motiva? Eu acho que nós estamos a ver, hoje em dia nós vivemos numa sociedade que estamos sempre a ser bombardeados por novas informações, novas leis que estão a sair, e isso faz com que nós tenhamos que ter alguma curiosidade e alguma intriga na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida académica. Nesse sentido, é uma descoberta que nós temos que perseguir, tentar entender como é que estas coisas se interligam, os diferentes saberes, e nesse sentido é importante as pessoas começarem a perceber que não é só o médico que tem que estar em constante atualização, mas também toda a componente técnica e toda a componente humana. Nesse sentido, acho que desculpem a redundância, mas acho que é importante percebermos que faz sentido realmente continuarmos a estudar, continuarmos a buscar mais formação, continuarmos a entender que a formação pode ser uma coisa muito boa para podermos servir os outros. Há quem nasça para ser servido e há aqueles que nascem como eu para servir. Todo o entendimento, todo o entendimento, todo o conhecimento que nós temos deve ser sempre feito em prol da relação que temos com o outro. Isso calculo que não seja fácil entre isto, entre trabalho, entre tudo isso. Portanto, o seu dia tem 24 horas ou tem mais algumas? Às vezes tem mais um bocadinho. Às vezes tem mais um bocadinho. Levanto-me sempre muito cedo, não é? Em regra geral, estudo 2 horas por dia. Às vezes posso me levantar às 5 às 6 da manhã, fico logo de manhã a estudar e depois então vou para o meu local de trabalho e depois do trabalho volto à universidade, onde estou dentro das aulas com os meus professores e os meus colegas, e às vezes depois das aulas ainda fica ali algum tempinho quando chego a casa para ir tirar algumas dúvidas, porque há sempre qualquer coisa que fica no ouvido, há uma dúvida, há qualquer coisa que fica ali, deixa-me lá ver isto, pronto. E acho que é importante nós termos essa intriga, essa curiosidade. Não, acho que o facto de estudar não é só estar presente dentro de uma sala de aula, ou seja, é querer saber mais. Porque não é propriamente uma necessidade, não é? Porque tem uma vida estabilizada profissionalmente, não é? Sim. Tenho uma vida completamente estabilizada. Tenho uma empresa que é a Manual. Nós somos devidamente certificados para fazer a segurança no trabalho, para fazer a medicina no trabalho, para fazer acompanhamento a obras, projetos de arquitetura, projetos de especialidades. Por isso tenho uma vida profissional ótima com os melhores profissionais do mundo. Destes cursos que já fez, houve algum que tenha gostado mais? Eu gostei de todos, realmente. Eu tive muita sorte. Eu acho que sou uma pessoa bafejada pela sorte, porque nunca tive nenhuma turma que eu possa dizer assim, esta turma é mais fraquinha do que aquela, ou não me dou tão bem com esta turma do que com a outra. Eu gostei muito. Posso dizer que tive uma relação, e mantenho uma relação mais atualizada com a minha turma de Engenharia de Proteção Civil, realmente. Continuamos a ter o nosso grupo e a falarmos, eu acho que todos os dias, sim. Sei que muitos deles acabaram a sua licenciatura aqui no ISEC Lisboa e estou a trabalhar em câmaras. O Emanuel está na Câmara de Olhão, o João está na Câmara de Oeiras. Quer dizer, nós temos várias pessoas a trabalhar em departamentos públicos e mesmo departamentos privados e que estão a ser extremamente bem-sucedidos e que são pessoas com relevância para a comunidade e, sobretudo, para a segurança comunitária. E acho que sou sempre bafejado por esta onda de boas turmas. Eu acho que isso também tem a ver um bocado, ajuda imenso. Ou seja, um caminho universitário, um caminho académico nunca se faz sozinho.
E acho que o importante é saber partilhar a informação que temos e que recolhemos dos professores com os colegas. Muitas vezes eu acabava por, quando sabia mais de uma unidade curricular do que um colega meu, fazia os exercícios todos, deixava na reprografia para toda a gente ter acesso ao exercício. Pintava, punha aquelas coisas todas bonitinhas, aquilo era uma obra de arte, e deixava lá. Mas da mesma maneira os meus colegas faziam isso comigo. Ou, se havia um dia que eu não podia vir a uma aula, podia acontecer. Não sei se aconteceu, acho que não, mas poderia acontecer e sabia que tinha aquele reforço ali por trás de É mim. importante haver esse relacionamento entre os É muito importante entre colegas e, sobretudo, entre os professores e com a turma também, que é uma coisa que eu admirei muito nas licenciaturas que terei aqui realmente. Achei que a relação foi uma relação muito próxima, achei que os nossos docentes têm um caráter muito humano, na maneira como eles dão ou explicam o conteúdo das unidades curriculares. Acho que, sobretudo, tem uma linguagem completamente acessível e nunca houve nenhuma situação em que fosse preciso pedir uma ajuda ou dizer, olha, eu não entendi este assunto, não se importa de me explicar por outras palavras. Nunca tive uma recusa ou a dizerem agora não, ou não posso. Não, eu tive professores a dizer, Rui, se precisares, sábado ou domingo eu estou lá. E isso aconteceu. E no sábado estavam cá. E tiraram das próprias horas deles, de lazer, com a família, para estarem cá, para darem explicações. Nem que fosse um aluno como eu, ou uma turma inteira. E isso aconteceu muitas vezes. É impressionante ver que esta capacidade de humanizar o ensino não está patente em todas as universidades. Eu tive também em outras universidades, pronto. Mas foi aqui no ISEC Lisboa que eu encontrei a minha família. Essa família académica foi aqui. Eu costumo dizer que tive sempre uma mãe académica, a professora Marina Reis, pronto, e a professora Ana Paula Oliveira, são duas mães. Pronto, e depois tivemos a sorte também de ter outra professora, Cristina Ventura, que também foi uma pessoa que sempre que eu tinha alguma dúvida ou tinha algum problema, mesmo pessoal, na hora eu tinha as portas abertas, tanto eu como os meus colegas. E sempre que foi preciso fazer um telefonema, mesmo que fosse depois do horário, atendiam-me sempre sempre disponíveis com algum carinho. E, sobretudo, com uma palavra que cada vez mais está-se a esquecer, que é ternura. A ternura aqui no ISEC, pelo menos comigo e com os da minha turma, todos nós notamos muito isso. Fomos sempre muito acarinhados, o que nos dava uma responsabilidade também imensa. Eles gostam de nós, eles tratam-nos bem. Nós temos que fazer então bem para isto correr tudo bem. Nós não podemos... Eles nunca falharam connosco, nós também. Nós nunca pedimos nada que não fosse tipo à nossa maneira, vamos dizer assim. Mas sempre com algum peso, alguma disciplina e alguma regra. Mas ao mesmo tempo sentíamos aquele peso de pensar, pá, nós estamos aqui realmente numa situação em que dão-nos tudo, fazem tudo por nós, estão sempre disponíveis, ensinam-me de várias formas, várias maneiras, mas nós temos que aprender, nós também temos que fazer a nossa parte. Mencionou alguns professores, já teve muitos durante esta passagem aqui. Algum consegue apontar um que o tenha marcado particularmente? Um só é difícil realmente, porque o nosso corpo docente realmente é muito bom. E eles próprios, entre eles, também são muito unidos. E é difícil dizer um só. Se calhar não sou capaz de dizer um só, mas sou capaz de dizer uns 2 ou 3 que marcaram muito. Se calhar sim. O professor Paulo Gil Martins, acho que foi uma pessoa que marcou muito e continua a marcar. E tem-me marcado mais agora nesta última semana, em que houve estas tempestades todas, pronto. Eu vou falar um bocadinho sobre o professor Paulo Gil Martins. Acho que é uma pessoa extremamente exigente, dá as aulas com sorriso. Parece que é tudo simples quando a gente ouve, mas depois somos bombardeados com uma data de informações sobre o SGO, a Lei de Bases de Proteção Civil, depois temos o CIOPS, é tanta coisa que é uma enchente de informação. É exigente, é muito exigente, mas também é muito amigo. E há uns tempos atrás, acho que foi há 1 ano ou 2 anos atrás, eu ouvi dizer que aqui o ISEC Lisboa ia acabar com a licenciatura em Engenharia de Proteção Civil. Ia ser a licenciatura em Gestão de Proteção Civil e Segurança Comunitária. Na altura eu pensei, bem, o engenheiro Gil Martins, será que está a querer facilitar para as pessoas virem? Não entendi muito bem, mas nestas últimas 2 semanas,
com estes temporais todos que existiram, eu comecei a perceber que ele realmente estava correto. Ele está muito, muito à frente, ou seja, o que faz falta é nós termos uma boa gestão de topo. Ou seja, nós podemos na proteção civil, por exemplo, termos os meios todos, termos os melhores profissionais do mundo, mas se a gestão não funcionar, nada funciona. Se calhar não é preciso termos matemática 1, matemática 2, matemática 3 e matemática infinita, mas se calhar é preciso ter alguém bom na gestão. Se calhar não é preciso ter química geral, mas uma química que seja mais direcionada para as emergências e emergências complexas, não ter química 1, química 2, química 3, e se calhar ter alguém na gestão de topo que perceba um bocadinho de química, mas aliado sempre à componente da emergência e das emergências complexas também. E eu acabei por refletir muito, e nestas 2 semanas tenho pensado muito nesta alteração desta licenciatura, que na altura, quando isso aconteceu, eu próprio reagi de uma maneira a pensar, será que há algum tipo de facilitismo? Cheguei a pensar isso, e hoje em dia olho para trás e se pudesse-me vergastava sim, porque na verdade não é isso. Eu achei que no fundo ele teve uma perspectiva mais futurista e que no fundo tem a ver um bocado com a sustentabilidade nacional, com a sustentabilidade daquilo que é os serviços municipais de proteção civil e com a própria Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Por isso é um professor que continua a me marcar muito, sim. Tive um professor também que marcou muito, o professor Quaresma, na licenciatura de Construção e Reabilitação, que foi um professor, na altura tive um problema ocular e não via nada, não estava a ver quase nada, ia para as aulas, mas era quase... E, entretanto, o professor acabava por dizer, mas você não está a ver, não sei quanto, e brigava muito comigo. A verdade é que eu chegava à casa, depois das aulas, eu ia ver tudo o que tinha sido dado e treinava. E no fim eu começava a pensar, mas ele briga tanto comigo, depois eu comecei a entender, não, ele briga comigo é porque ele está interessado em saber se eu aprendi ou não. Ele briga comigo porque ele quer que eu aprenda, ele briga comigo porque quer que as coisas, quer transmitir as coisas de uma forma correta e entendível. E no final passei com uma excelente nota e agradeço, foi um professor que me marcou muito pela sua simplicidade, pelo seu carisma, pela sua atitude, alguma compreensão para com alguns alunos, a tentativa de ajudar sempre. Pronto, também o professor Quaresma foi uma pessoa que me marcou muito, mas tenho muitas outras pessoas. A professora Alexandra também, arquiteta, é doutorada também, foi uma pessoa que também marcou muito, porque fez a arquitetura, apesar de ser arquiteta e doutorada também na componente de arquitetura e estar a dar aulas num curso de engenharia civil, de construção e reabilitação, no fundo, acabou por levar alguma leveza e alguma tranquilidade, mas ao mesmo tempo não deixou de dizer aquilo que era realmente importante nestas 2 componentes, que é quase uma componente artística do arquiteto, que tem um gesto, tem uma intenção e quer fazer tudo bonito, e ao mesmo tempo não nos deixar perder o peso e a medida daquilo que é a responsabilidade de uma estrutura. Eu achei bonita a forma como a arquiteta Alexandra interagia e explicava, e sobretudo aquele carinho que ela tinha em dizer, olha, não se esqueçam disso, não se esqueçam daquilo. É claro que no fim nós somos bombardeados sempre com aquelas frequências, os exames, aquelas coisas todas que são duras, não é? Pronto, são duras. Mas são pessoas que marcaram muito. Ana Varandas também. Houve uma professora, Dalila Lopes, que já não está entre nós, mas que no primeiro dia de aulas chegou perto de nós e disse, eu estou aqui, vou ser honesta com vocês estão aqui para sofrer. E nós ficamos logo assustados com o primeiro impacto. O primeiro impacto foi terrível. Então, vocês estão aqui para sofrer. Mas eu vou estar aqui, eu vou estar sempre aqui. Eu vou fazer o que for possível para vocês aprenderem isto. Tudo. Derivadas, todas essas coisas, cálculo integral, essas coisas todas, ninguém vai sair daqui sem saber tudo. Eu confesso que nas primeiras aulas, eu ainda cheguei a olhar para um colega que estava ao lado, que é o Emanuel, e só percebia blá, 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 ele olhou para mim e disse, Rui, estás a perceber uma coisa? Eu disse, nada, zero. Então vamos ver o que é o primeiro blá. E fui para casa estudar. O primeiro blá já sei, o segundo blá já sei. E depois fomos evoluindo e conseguimos fazer a cadeira, andada curricular, até com boas notas. E são tudo vivências que nós vamos tendo aqui no ISEC Lisboa, que nos transforma quase que numa família. Se formos a ver bem, nós passamos aqui muitas horas. Não é só as horas que estamos dentro de uma sala de aulas. Cá fora também conta essas horas, o convívio que temos com
com os nossos colegas da nossa turma e colegas de outras turmas também. Porque aqui nós temos um bar. E esse bar é quase o ponto de encontro onde as pessoas todas vão, conhecem-se uns aos outros, são amigos dos amigos, e isso é muito, muito, muito importante. Uhum. Lembra-se ainda do seu primeiro dia aqui no ISEC? Lembro-me. Como é que foi? Péssimo. Foi péssimo. Lembro-me quando cheguei ao gabinete da professora Marina Reis, e eu disse, eu não sei se eu vou conseguir fazer isto. Eu estou com medo, é tanta matemática, é tanta química, é tanta física, é tanta coisa. Eu acho que eu não vou conseguir fazer isto. E ela disse, vais conseguir, não há problemas nenhuns, nós estamos aqui, vamos te acompanhar, mas eu fiquei sempre assim um bocado na dúvida, porque como eu não conhecia bem as pessoas, não conhecia bem o corpo docente, eu pensei que fosse como uma universidade dita normal, não é? Em que os docentes dão as aulas, pronto, e depois cada um vai à sua vida, não há aquela relação direta com os alunos, até de ligarem. Há alguma dúvida antes de uma frequência, de um exame, posso ajudar de alguma forma, não havia. E aqui sim, isso há. Temos essa boa relação. Uhum. Em 2023 venceu o prémio de melhor estágio, de 2023, precisamente, né? No âmbito do estágio de conclusão da licenciatura em Engenharia de Proteção Civil, não foi? Atribuído pelo Conselho Nacional do Colégio de Engenharia Química e Biológica da Ordem dos Engenheiros, exatamente. Com o trabalho Medidas de Autoproteção, verdade? Sim, foi. Qual é o significado desse prémio e que trabalho é que foi esse? Bem, o significado foi um reconhecimento de um ano e meio de trabalho muito duro. Realmente foi duro. Também não estava à espera de ganhar prémio nenhum. Honesto, não estava à espera de ser fácil, nem estava à espera de ganhar nada, porque, pronto, estes prémios normalmente, pronto, são difíceis de atribuir, é só um, tem tantos engenheiros, não estava à espera realmente, não estava mesmo. E depois do que aconteceu na própria ordem, pronto, nós tiramos a licenciatura e depois temos um ano e meio para estagiar, e durante este estágio, antes de acesso à ordem, nós temos que desenvolver um trabalho, pronto, para entrar dentro de um colégio de especialidades, neste caso foi Química e Biológica. Por isso, e depois fazemos a apresentação desse mesmo trabalho perante um júri, na Ordem dos Engenheiros, e as perguntas, a incisão das perguntas, o conteúdo técnico era tão grande que eu, quando saí de lá, aquilo era para ser 20 minutos e demorou muito tempo, e quando saí de lá já estava completamente destruído. Pensei, bem, isto não deve ter corrido nada bem, mas pronto. O trabalho em si, eu acho que foi interessante. Porquê? Porque nós temos um regime jurídico da segurança contra incêndios e edifícios que começou com o Decreto-Lei 220 de 2008, 12 de novembro, e a respectiva portaria 1532 de 29 de dezembro também de 2008. E depois, atualmente, já temos outra portaria, outra lei, a Lei 123 de 2019 e a portaria 135 de 2020 do GEM. E o que é que acontece? Nesta transição, houve aqui uma abertura de pensamento para aquilo que são os riscos e perigos, em que essa própria legislação, esse regime jurídico da segurança contra incêndios, deixou de ser uma coisa tão voltada só para os incêndios. Nós temos, essencialmente, no regime, 12 artigos, que eu foquei-me, 2 ou 3 artigos, foquei-me na legislação, na incompatibilidade da legislação primeiro, ou seja, nós temos legislação em que o cálculo do efetivo, o número de pessoas que pode habitar aquele espaço, não é bem isso, porque no fundo o efetivo é uma área, vezes um determinado coeficiente do artigo 51, mas não era isso que estava em causa, era o que é que havia de incompatibilidade entre esse regime e outros regimes. Havia o regime jurídico de urbanização e edificação, tinha algumas incompatibilidades, o regime jurídico para a prevenção da violência no desporto também tinha outras incompatibilidades, e isso foi tudo elencado, foi tudo bem revisto pela ordem, e depois eu acho que dei um passo em frente. Ou seja, como houve essa abertura e embora o objeto da legislação seja a segurança contra incêndios, no artigo 205 e no artigo 203, no plano de prevenção, no plano de emergência interno, nós podemos falar de outros riscos, porque se nós estamos a fazer a monitorização dos riscos e o acompanhamento dos riscos e tentar combater os riscos na origem, nós temos que perceber como é que tem que se trabalhar no pré e durante o acontecimento. Pronto. Ou seja, e como eu estava a dizer, essa legislação abriu o leque da segurança contra incêndios para outros riscos. Riscos tecnológicos e riscos que, eventualmente, em que se vierem a concretizar, podem trazer
como é que eu vou explicar? Podem trazer algumas consequências graves. O sismo de 1755, por exemplo, não foi só um sismo, foi um tsunami e depois ainda veio um incêndio. Por exemplo, um caminhão numa autoestrada que transporta uma matéria perigosa. Não é só o caminhão bater contra um carro ou contra o rail ou matar uma pessoa ou outra coisa. Pronto. Se espalhar a matéria perigosa, pode haver ali grandes acidentes com outras viaturas. É toda a sucessão que vem a partir daí. E eu envolvi-me aí um bocado no risco de explosão, com o efeito Believe, e depois utilizei algumas fórmulas químicas que eu achei muito interessantes, e fiz assim umas coisas muito interessantes. Não queria entrar agora pelos aspectos mais técnicos, mas no fundo acabei por utilizar a fórmula dos gases perfeitos, em que a pressão vezes o volume vai dar a constante dos gases perfeitos, vezes a temperatura, temos que mudar, por ali, não pode ser em graus Celsius, que tem que ser em kelvins, e depois com o número de moles, vezes o número de moles, e trabalhei um bocado isso, e aquilo resultou mais ou menos bem. Acho que deve ter resultado bem. Pronto. Exato. Sim. E depois, esta nova legislação também fala noutro tipo de riscos, os riscos comportamentais. Ou seja, vamos tentar dar um exemplo. Cada vez que nós vamos à casa de banho, se for, por exemplo, uma casa de banho de um centro comercial, nós pomos a mão na maçaneta da porta para entrar, ali estão milhares de milhões de bactérias da família dos coliformes, e temos as xerices, a colas, bacilos, espirilos, é a festa da espuma ali, como eu costumo dizer, pronto. E eu tentei ligar isso tudo um bocado também ao meu próprio trabalho, porque uma emergência pode ser aquela dita emergência normal. Se houver um incêndio, e atenção que eu estou a dizer incêndio, não estou a dizer um fogo, que o fogo é o que nós fazemos em casa, controlado no tempo e no espaço. O incêndio não, é uma coisa que deflagra e não é controlado nem no tempo e no espaço. Ou seja, mas mesmo que eu tenha um incêndio, se tiver um extintor, se tiver um carretel, se tiver meios de segunda intervenção, chamar os bombeiros, eu consigo fazer face a essa ocorrência, a essa emergência. Agora, uma emergência complexa, não. Ou seja, vamos imaginar que existe um tsunami. Eu posso me pôr à frente de uma onda e dizer, para, onda, para, a onda não vai parar. Neste caso do Stingjet que passou aqui, agora há poucos dias, com estas tempestades todas, eu não tenho como pôr à frente de ventos de 200 km por hora e dizer assim, para vento, para, ele não vai parar. Por isso, é essa a distinção entre uma coisa e outra. Eu trabalhei muito bem estas vertentes todas, e a especialização que eu terei aqui também no ISEC, terei uma especialização em emergências complexas, veio ajudar também neste desenvolvimento destes trabalhos todos que eu tenho feito, e achei que foi muito importante aliar a química, aliar a biologia, aliar estes componentes todos que nós temos desta aprendizagem múltipla, porque no fundo, apesar de nós tirarmos uma licenciatura aqui, as unidades curriculares são vastas. Nós temos aqui uma panóplia diversificadíssima de unidades curriculares com vários temas, e há temas em que a pessoa pode eventualmente estar mais chegado ou demonstrar mais interesse, porque nem toda a gente tem que aprender as mesmas coisas nem da mesma forma. E eu acho que aqui nós temos no ISEC nós temos realmente essa facilidade de dizer, eu gosto de ir mais para ali. E o mais importante é que temos também a facilidade da pessoa dizer, gostas, então vai. Eu estou aqui, sou o teu suporte. Isso é bastante importante. Eu acho que esse prémio, acho que foi um entendimento geral de todas estas medidas de autoportação que se relacionam com o edifício, com a pessoa, mas em que eu tentei passar para a comunidade, agregando estes pequenos factores. Factores comportamentais, que põem em risco não só o edificado e as pessoas, mas a própria comunidade, e também outros riscos, como os tecnológicos, etc. É depois toda esta bagagem, por um lado académica, por outro lado também profissional, que lhe permite se calhar encarar com mais facilidade, digamos assim, a experiência enquanto docente, enquanto formador, que também tem experiência nessa área, não é? Sim, eu fui coordenador científico até dos cursos EF, Ensino e Formação para Adultos, em Azeitão, aqui na Fonseca de Benevides também. Gostava de poder continuar, mas realmente eu não tive esse tempo, porque é preciso tempo para me preparar bem, para transmitir as formas de uma coisa serena, calma e de uma forma mais humanizada, porque normalmente estes alunos, como não ingressaram no ensino dito mais tradicional, precisam sempre de um acompanhamento diferente dos outros, mais prático, que por acaso eu gosto muito. Acho que na prática é espetacular. Essa experiência permite-lhe também perceber melhor o papel dos docentes enquanto está do outro lado, ou seja, enquanto está enquanto aluno? Eu acho que sim, sem dúvida nenhuma.
sem dúvida nenhuma. Quando eu dizia, não faça barulho, estejam com atenção. Eu às vezes penso, e então, pronto, não faço barulho, estou com atenção. No meu caso até é um bocadinho diferente. Eu aqui digo, menos barulho, faço para os colegas, menos barulho, deixem ouvir. Depois também sou curioso, estou sempre a fazer perguntas, pronto. Então, e se fosse assim, e quem é que é este, o que é que ele fez, pronto, e esta forma, se a gente mudar aqui, o que é que acontece depois, e onde é que vamos buscar este valor, essa curiosidade, pronto. Mas essa experiência, com certeza, deu-me também uma responsabilidade para estar do lado de cá enquanto aluno, sim, sem dúvida nenhuma, acho que foi uma experiência enriquecedora, não é? E traz-me também alguma responsabilidade, não é? Andando aqui um bocadinho para trás, o que é que queria ser quando era criança? Isto parece um bocado louco eu estar a dizer isto, mas eu gostava de estudar formigas. Estudar formigas? Formigas. Por algum motivo especial? Sim. Eu achava que a estrutura dos formigueiros era extremamente interessante. Há uma comunidade muito grande entre as formigas. Hoje em dia está-se a descobrir coisas muito interessantes da forma como elas comunicam através de impulsos bioquímicos e está-se a descobrir cada vez coisas muito mais interessantes. E eu, como gosto de animais, gosto de plantas e isso, eu já vi ali algum potencial de construção de uma sociedade que trabalhasse para um todo. Eu achei aquilo muito... Já dava para perceber ali que eu queria trabalhar numa comunidade, eu queria ser parte integrante de qualquer coisa, que mesmo que não fosse grande, mas era qualquer coisa. Tem boas recordações da sua infância? Tenho. É de que zona? Eu nasci em Setúbal, mas eu fui muito cedo para o Funchal. Eu sou um filho da Madeira. Com muito orgulho do Funchal, e depois então é que vim para Lisboa estudar. A minha infância foi uma infância também boa. É uma infância em que é diferente das infâncias de hoje em dia. Era uma infância onde nós brincávamos, aqui chama-se apanhada, mas na Madeira era a pilhagem, que a gente dizia que era a pilhagem. Onde era o lá vai obra, onde toda a gente saltava uns para cima dos outros, era a rolha, todos a correr uns atrás dos outros, não havia estes computadores e a Madeira estava um pouco mais atrasado do que aqui o continente. E nesse sentido nós tínhamos um grupo mais interessante de amigos que se ajudavam. Eu lembro-me que nós deitávamos sempre uns troncos de madeira no alto das levadas e vinhamos por ali abaixo a correr para ver que era o tronco que chegava cá abaixo. Era divertidíssimo e havia muito um humanismo também muito grande acerca disso. Hoje em dia as crianças estão mais fechadas dentro dos quartos, percebe-se, entende-se, isolam-se mais, não têm aquele saber estar com os outros que nós tínhamos, porque realmente nós éramos capazes de ser politicamente mais incorretos, porque nós dizíamos o que vinha na cabeça, mas ao mesmo tempo éramos mais expeditos e mais, se calhar, mais, não digo verdadeiros, que eles de agora também são, mas éramos pelo menos mais expeditos. O facto de guardarmos algumas emoções faz com que hoje em dia as depressões, os burnouts, os riscos psicossociais estão muito ligados à parte da falta desse convívio na infância. Pelo menos é uma opinião que eu tenho. Não sou muito das áreas da psicologia, mas daquilo que tenho visto ao longo da minha vida, acho que passa um bocado por aí. Entre tanta coisa, entre estudos, trabalho, etc., consegue ter tempos livres? Momentos de lazer? Sim, E consigo. o que é que gosta de fazer nessas alturas? Gosto de estar com os meus amigos, gosto de passear, gosto de ver alguns filmes na televisão, não tenho muito tempo para ir para cinemas, porque não tenho realmente, mas há alguns filmes que acho muito interessantes. Com o projetor vejo no quintal, sim, faz-te conta que estou no cinema, é ótimo, é ótimo. E pronto, gosto de ler também alguma coisa, pronto, mas no geral gosto de estar a confraternizar. Acho que é importante nós passarmos alguns sentimentos. Exato. Não é só saber, é sentimentos. Hoje estou triste. Se me apetece dizer que estou triste. Pronto, não vou estar feliz. Mas é importante ter alguém para ouvir, alguém ouvir-me a dizer estou triste. Mas também é importante alguém saber ouvir dizer hoje tive uma boa conquista. E é bom a pessoa também ter a capacidade de sentir essas mesmas conquistas que tem. Durante muito tempo eu acabava por fazer uma coisa boa, pronto, vou para outra.
E nunca ligava muito. Às vezes é preciso pararmos um bocadinho e dizer, olha, que bom, aconteceu-me isto é bom. Isso é tão importante, até numa altura, como estávamos a falar há pouco, na altura em que as pessoas tanto se isolam, não é? É fundamental ter esse bocadinho para falar com os amigos, para exteriorizar os nossos sentimentos. É isso mesmo. Qual foi o melhor elogio que já recebeu até hoje? Às vezes, por mais do que uma vez, algumas pessoas já disseram, és um lutador. E acho que isso é um bom elogio, porque uma luta não é uma coisa que se faça e acabou, é uma luta contínua, é uma progressão, ou seja, é um conjunto, há aqui uma continuidade. A pessoa, como se fosse para a guerra, antigamente a pessoa ia para a guerra, ficava 2, 3 meses, às vezes anos até, não é? E a nossa vida às vezes acaba por ser quase como uma guerra, não é o Games of Thrones, mas é quase. Às vezes tem momentos que é quase. E nesse sentido acho que quando me dizem que eu sou um lutador, às vezes é um bom elogio, sabe um bocadinho bem ouvir isso. E identifica-se perfeitamente com esse elogio. Às vezes não. Faz parte. Mas às vezes sim, depende do dia. Exato. E o que é que gostaria de aprender a fazer? Energias renováveis e ambiente. Está na shortlist? Ou já não? Está, em setembro, sim senhor. Eu sei que quem está à frente da licenciatura é o professor Jorge Costa, que já foi meu professor, exigente. Ele não está a ouvir, pode dizer à vontade. Pois, exigente, mas um excelente professor, e a professora Ana Paula também, e então acho que estão os dois à frente, ou pelo menos o professor Jorge Costa também está. E acho que eu gostava muito, faz parte dos meus planos, não sei se vai ser já, eu gostava de iniciar isso, e a avaliação de bens imóveis também, era outra coisa que eu gostava de fazer. Se fosse possível, e agora vamos entrar um bocado, não propriamente no campo da ficção, se bem que poderá ser, mas se fosse possível escolher 3 pessoas, independentemente de serem pessoas conhecidas, seus amigos famosos, estarem vivas ou, inclusive, pessoas que já morreram, para jantar, quem é que escolheria? Isto hoje é só perguntas difíceis. Eu escolhi a minha avó. Escolhi a minha avó porque foi uma pessoa que me passou alguns valores. Foi uma pessoa que, apesar de ter pouca instrução, era uma pessoa rica em algum conhecimento comunitário. E passou-me algumas informações daquilo que é a bondade, daquilo que é o entendimento dos outros e daquilo que é a percepção do que nos rodeia. E mesmo no meio da adversidade, saber que existem pessoas que ainda assim estão piores e que nós devemos ajudar essas pessoas. Por isso, a primeira pessoa, sem dúvida nenhuma, que eu escolhi era a minha avó. Sem dúvida nenhuma. Depois, quem é que eu escolhia mais? Entre os vivos. Se calhar a minha professora primária também. Está viva. A Fernanda Fernandes. Eu acho que conheço todos os meus professores. Sei o nome deles, os números de telefone, isso tudo. Sim, eu escolhia. Foi uma pessoa também muito valiosa. Também. E que marcou? Marcou também, marcou. Deu-me uma raguada uma vez. Foi só uma vez. Nessa altura, porque somos mais ou menos a mesma Eu não sei porque é que eu levei. Nessa altura era normal. Não, é que todos iam levar na turma, eu não sei o que aconteceu. Eu só estendi a mão, veio reguado e pronto. Mas, eu não sei. Era da praxe. Não sei, acho que alguém portou-se mal. Como alguém portou-se mal, todos levavam. Então aquilo era tipo tropa. E eu também estendi a mão para levar, não sei até hoje porque é que eu levei, mas pronto. Mas devia ter merecido, certeza. Mas gostava muito da minha professora e quem é que eu escolhia mais? Tenho que pensar assim, bem. Normalmente são pessoas mais chegadas a pessoas que já partiram, porque se disser hoje em dia uma pessoa que está viva ainda tem essa possibilidade de ir e até convidar essa mesma pessoa para ainda estar comigo. Se calhar convidava o meu irmão mais velho. É uma pessoa que já não fala há muito tempo, realmente. É professor, deu aulas de matemática, aulas de educação física e é uma pessoa muito interessante, só que não tenho tido a oportunidade de estar com ele, nem de falar com ele, mas se calhar convidava-o. Muito bem. Então, continuando nas perguntas fáceis, vou apelar à sua imaginação. Ui. Então, eu vou aqui lançar uma ideia, aliás, começar uma frase e vou pedir que conclua, pode ser? Se pudesse visitar qualquer período da história,
seria? Período grego. E agora, não para completar, mas também apelando à sua imaginação, se tivesse que sobreviver numa ilha deserta, que 3 itens é que levaria? Telemóvel. Depois podia pedir ajuda para me virem buscar, dava as coordenadas, localização, pronto. Exato. Já não precisava de mais nada. No mundo da tecnologia, não é? Nada. Não te enganar. Não, levava telemóvel, tentava levar alguma coisa para comer, pronto, porque a pessoa precisa de se alimentar, não é? Por Pronto. isso é que houvesse lá frutos, não é? Cocos e tal. Pois, mas depois não É foi. sempre Essa isso. pergunta é pergunta com rasteira. Ninguém me disse que havia lá nada. E vamos imaginar que era só areia. Estava perdido. E água? Tinha que levar água. É uma questão de sobrevivência. Acho que é uma questão de sobrevivência. Mas era isso. Portanto, o Telemóvel, água e Pronto. qualquer coisa para comer. Ok. O resto é dispensável, acho eu. O resto ia-se adquirindo. E se pudesse inventar qualquer coisa, o que é que inventaria? Inventaria a cura para o cancro. Acho que seria muito importante. Sei que há alguns estudos muito promissores, alguns tipos de cancro já são tratáveis, mas que fosse uma coisa mais Efetiva. geral. Sim, e que quase todos os tipos de cancros. Acho que era isso. Eu acho que é uma doença que traz muito sofrimento à pessoa e também aos outros, Que eu rodei, é verdade. às pessoas que estão em volta. Acho que isso é importante pensarmos nessas pessoas. Uhum. Então, e se pudesse inventar uma nova app? Qual seria a função? Inventava a que fiz. Uma aplicação para telemóvel. A que fiz agora. Tenho ali no telemóvel. É? Qual é que é? Explique-nos No lá. âmbito do mestrado que estou a fazer em riscos e proteção civil, no meu trabalho final de mestrado, eu fiz e desenvolvi uma aplicação que chama-se Escala de Avaliação de Riscos Estruturais para os Sismos. Ou seja, nós não temos nos serviços municipais de proteção civil, nem os próprios municípios e autarquias, eles não têm técnicos suficientes para avaliar se um determinado edifício está bom para voltarmos lá ou não, depois de um sismo, depois de um tsunami, seja lá o que for. E o que é que acontece? Cada pessoa vai querer, depois de um sismo, eu vou falar mais nos sismos, que é o meu trabalho que está mais direcionado para os sismos, nós não temos realmente essa capacidade de avaliar. As câmaras não têm técnicos que vão ver a casa de uma pessoa, a casa de outra, a escola, o estacionamento, o centro comercial, o hospital, um armazém, para dizer, olha, você tem condições de voltar à sua casa ou não. Até porque se a pessoa estiver a voltar, pode estar a correr riscos, não é? Desnecessários. Existe sim algumas folhas do LNE que fazem, em que o técnico vai lá, faz um levantamento, assina, dá um parecer técnico, etc. Mas se houver um sismo, não vai haver, não posso só num apartamento, e tinha que ir àqueles apartamentos todos para fazer Portugal inteiro ou Lisboa inteira, era uma desgraça. O que eu queria era criar, e criei essa aplicação, no sentido de percebermos o que é que eu tinha que fazer para voltar à casa. Se eventualmente eu achei alguma patologia ou alguma anomalia em que tenha que ser tratada, claro, segundo a norma da reabilitação, segundo essa norma, a ver se eu posso voltar lá ou não, com os estados limites de serviço, que são, ou seja, os estados limites de serviço são aqueles quase de maquilhagem dos edifícios. Pode haver uma pequena fenda depois de um sismo, e aí pronto, eu tenho que saber o que é que tenho que fazer, não é? Tudo bem. Mas há os estados limites últimos, que são aqueles que realmente põem em causa a própria estrutura, não é? Os assentamentos diferenciais, quando a gente vê aquelas fendas mais profundas, etc. E aí nós temos que ter alguma atenção a isso. E esta aplicação que eu acabei por desenvolver, através mesmo de uma fotografia, ela identifica, e nós acabamos por ter um relatório em menos de 2 minutos. Um relatório completo, segundo a norma 1504, e nós conseguimos ver imediatamente o que é que temos que fazer e dá-nos um relatório extensíssimo, mas com todos os pormenores para voltar ao edificado. Seja ele a minha casa, seja ele uma escola, seja ele um centro comercial, um hospital, um centro de congressos, ou uma universidade. Nós conseguimos, neste momento, eu consigo fazer isso. Portanto, e achei que foi isso. Estamos aí perante um projeto bem ambicioso. Muito ambicioso.
muito, muito, muito ambicioso, em que já foi registada a patente. É uma coisa, um trabalho sério, é um trabalho que de alguns anos, é um trabalho que foi preciso ter trabalhos quase complementares, porque não se consegue fazer um trabalho desta natureza, onde eu vou ver a magnitude do sismo, onde eu vou ver qual é a distância do epicentro, a profundidade do epicentro, o tipo de construção, se é betão armado de alvenaria, madeiras ou metálicas, etc. O ano de construção, depois vou ver as anomalias, patologias, ou seja, tenho que gerir aqui muito bem uma panóplia muito grande de diferentes saberes, não só na parte da arquitetura, mas como na parte de patologias e anomalias, os tipos de solo também, do código. Ou seja, nós temos que ter aqui alguns saberes de arquitetura, engenharia civil, engenharia de proteção civil e engenharia de segurança. É tentar juntar um bocadinho daquilo tudo para tentarmos extrair o melhor de cada uma das partes. Agora, há incompatibilidades às vezes entre um regime jurídico, como eu disse também, e às vezes nem sempre é fácil gerir e fazer escalas, nem sempre é simples, porque no fundo nós temos a escala de Richter, entre outras, pronto, mas é só uma escala, fica por aí. Isto aqui não, isto dá logo qual foi a escala, o que é que aconteceu, e perante este cenário, nesta habitação aqui, você tem que fazer isto, isto e isto. Em menos de 2 minutos temos o relatório completo e bem estruturado, por isso acho que é um projeto fantástico. Não é para eu ser o autor, não tem nada a ver com isso. Acho que foi muito bem pensado, acho que está um trabalho digno. Acho que é uma coisa digna, realmente. Portanto, pode utilizar já esta parte para o defender. Sim. Não, acho que é um trabalho sério, Não, é difícil e é um trabalho de ajuda comunitária, no fundo, porque qualquer pessoa com esta aplicação põe no telemóvel, acaba por preencher aqueles campos e acaba por saber exatamente o que é que tem que fazer. Senão, a pessoa fica sempre, vou esperar que alguém da Câmara venha aqui para ver o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu não tenho que fazer, posso voltar, mesmo agora com a Kristen, perante esta tempestade, nós com esta aplicação conseguimos logo ver, escolhemos quais são as anomalias, patologias e tudo, e conseguimos logo ver o que é que temos que fazer, pronto. Mas bem feito, com os princípios todos da norma 1504, são 10 princípios, nós temos que fazer as coisas em condições. E isso é um projeto que depois, posteriormente, estará acessível ao cidadão comum? Ainda não sei. Neste momento, com o registro da patente, isto há outros interesses, há outras. Isso ainda está a ser bem analisado, Okay. ainda vamos a ver. Ok. Então, vamos concluir de uma forma ainda mais fácil do que já tem sido fácil. Que sim, esta ainda é mais fácil. Espero que sim. Eu vou aqui colocar umas perguntas muito diretas e rápidas. E então, vou-lhe perguntar ou pedir uma comida que aprecie. Tenho mesmo que responder. São difíceis. Tudo que eu gosto é muito simples. Eu gosto de esparguete com ovo. Esparguete com ovo? Então, é ótimo, é rápido, fazes rápido e comes e está feito. Pronto, e é o que é. E sabe-me bem. Claro, então qual é o problema? E uma bebida? Gosto da Nikita. Não é a poncha da Madeira, é a Nikita. Pouca gente conhece a Nikita. Eu por acaso não conheço. É a Nikita feito com vinho branco, gelado de baunilha ou natas, com rodelas de ananás, cerveja coral. É uma bebida branquinha assim, leva algum álcool também, ou pode ser sem álcool também. E é acompanhada com amendoins, ou termoço, outra coisa qualquer. É típica de... É bom. É típica É típica do Funchal, mas de Câmara de Lobos. É uma bebida ótima, eu aconselho. Tenho de ir lá experimentar. Sim. Sim, É muito vou bom. E provo... Se eu fizer, eu trago aqui um bocadinho. Substituímos a água. Tem algum filme que tenha gostado assim particularmente? Há dois que eu gosto muito. Mais recentemente vi um, Ex Machina, muito interessante. Não sei se o Paulino já viu. Porque dá-nos sempre uma perspectiva daquilo que é a atualidade. Nós desprezamos a componente espiritual. Deus está cada vez um bocado mais distante de nós, a verdade é essa. E que, segundo a teologia, é o nosso Criador e, ao mesmo tempo, nós criamos uma outra, tal como Deus nos criou, e como seres inteligentes, nós criamos a inteligência artificial. Qualquer dia vai acontecer o mesmo connosco. A inteligência artificial vai nos deixar para trás. Esse paralelismo daquilo que é o passado e o futuro é muito interessante. E depois,
achei que cada vez que vejo o filme vejo sempre coisas e pormenores novos. Nunca vi, já vi uma data de vezes o filme e as perspectivas são sempre diferentes. Não sei se é o meu estado de espírito ou se são coisas que eu vou vendo novas e eu gostei muito, profundamente eu gostei desse filme. Muito tranquilo, mas um filme muito bem feito. Só fazendo um parênteses e depois não esqueça do outro que ia dizer, mas porque falou aí num aspecto importante que é a inteligência artificial. É um tema que o preocupa, é um tema que o motiva, é um tema que... Como é que olha para a inteligência artificial? Eu olho com... Não me preocupa muito. Eu acho que as pessoas têm que tirar partido das coisas boas. E a inteligência artificial, se for bem utilizada, eu acho que pode ser uma grande ajuda para as pessoas. Eu acho que sim. Se me perguntarem se eu uso a inteligência artificial, já usei 2 ou 3 vezes. Não uso muito realmente porque o português ainda... Eu gosto de escrever. E um erro, uma vírgula mal posta, qualquer coisa, eu brigo comigo mesmo. Passo o tempo inteiro, então tu não vês isto. Eu passo o dia inteiro quase a falar que sozinho. É uma desgraça. Eu não posso, nos momentos de stress, é quase como se houvesse 2 dentro de mim, em que um briga comigo, eu defendo-me e depois fazemos as pazes. É uma coisa assim estranha. A inteligência artificial, eu acho que é uma coisa boa. Acho que, eventualmente, se for bem utilizada, e pode nos ajudar em múltiplas áreas, na medicina principalmente, nas áreas mais técnicas, não tão humanizadas, não tão filosoficamente desenvolvidas, acho que pode ficar um bocadinho para trás, mas nas áreas mais técnicas, de matemáticas, físicas e isso tudo, e da medicina também, acho que pode ser uma grande ajuda para as pessoas. Não tenho nada contra a inteligência artificial, mas é bom as pessoas perceberem que a primeira inteligência é a nossa. Nós temos que perceber e temos que saber se aquilo que a inteligência artificial diz é verdade ou não, é pôr em causa mesmo. Como eu já disse, no ChatGPT já fui lá ver algumas coisas, pronto. E muitas das coisas que eu vi realmente não estavam corretas. Ou eu próprio também não concordava. Mas também já vi coisas boas lá. Por isso eu acho que temos que ter um espírito crítico sobre aquilo que estamos a ler. E se eu não souber de matemática, colocar lá 2 mais 2 e aquilo disser-me que é 5, eu acredito que é 5. Por isso, ler as letras gordas dos jornais, ler aquilo que o ChatGPT acaba por dizer é bom, mas temos que ter o espírito crítico e conhecimento para falar sobre coisas que nós temos algum tipo de conhecimento, mas não tenho nada contra, nada. Não uso muito, infelizmente, não uso muito, porque é como eu digo, eu gosto de escrever bem e às vezes aquilo na escrita lá ainda não está muito e eu não gosto. Eu prefiro perder meia hora ou 20 minutos e fazer um texto bem escrito. Eu sou muito... Com a escrita eu gosto de escrever bem. Okay. É uma coisa que eu sou muito exigente comigo mesmo. E quando escrevo mal, uma vez saí daqui de uma frequência do ISEC, era 11h30 já da noite. Eu tinha escrito qualquer coisa, mas aquela construção frásica, aquilo não me sabia bem. Mas então não tinha outra forma de dizer, já não lembrei que unidade curricular que foi. Mas eu saí daqui, eu moro perto do Colombo, em 10 minutos estou em casa. Quando dei por mim, estava a brigar tanto comigo que estava nas portagens da Alverca. Disse, mas o que é que eu faço aqui? Tive que ir a Vila Franca de Xira, a dar a volta toda, briguei comigo, sozinho dentro do carro. Pois, tu não vês nada, não sabes escrever, não sei quanto. Epá, foi um erro. Tá? Essa coisa de estar a falar comigo às vezes é um bocado ruim, mas pronto, é o que é. Okay. Então fechamos o parênteses e qual era o outro filme que falou que eram O dois? outro filme é um filme de Bollywood, como Darimang, quer dizer, Sofrimento e Amor. E tem uma história romântica, tem uma história de vida entre um casal. Que na altura era um filme muito visto e que hoje em dia, cada vez mais, se afasta as temáticas ligadas aos sentimentos, às emoções. E eu acho que isso está-se a perder um bocadinho isso, dar uma boa gargalhada. Acho que é saudável essas coisas todas. As pessoas têm que perder os medos de dar uma boa gargalhada, fazerem um elogio. Quantas pessoas ficam quase que retraídas em dizer fizeste um bom trabalho, eu gostei, apreciei o teu esforço. É mais fácil o contrário, dizer que é mais fácil, trabalho. Toda a gente diz o contrário, quase toda a gente. Por acaso é uma coisa que eu tenho lá na empresa, eu costumo dizer, quando vejo que alguém fez alguma coisa boa, e como eu disse, eu considero que tenho as melhores pessoas do mundo a trabalhar comigo, sim, sem dúvida nenhuma. São excepcionais e faço questão de sempre que eles fazem uma coisa nova e que eu vejo que teve algum empenho e que pode ser bom para todos, inclusivamente para eles e para nós também,
faço sempre um grande elogio e chamo e quero que as pessoas estejam com atenção, porque é importante criar elogios. E é ótimo para motivar as pessoas. Para motivação, fizeste um bom trabalho e estou orgulhoso. Mas há outra coisa que também mata os nossos jovens, é a comparação. Comparação é uma coisa horrível. E na parte académica existe muita comparação. Não aqui no ISEC, aqui no ISEC não havia isso, pelo contrário. Mas eu sei que existe, e como eu disse, teve noutras universidades. Aquele aluno não vem às aulas, teve 14, e eu que venho a todas as aulas, teve 11. Eu acho que as pessoas não têm que fazer esse tipo de comparações. Eu costumo dizer, contar uma história, que uma vez contaram-me, houve um trabalhador, isto acho que é uma parábola bíblica até, em que havia um senhor que tinha uma seara, e eles tinham que ir lá trabalhar para a seara. Às tantas, às 8 da manhã chegou um senhor e ele disse: olha, estou a precisar de alguém para apanhar aqui as coisas, você está disponível para trabalhar? Ah, sim, então dou-te 10 denários, pode ser? Então pronto, ele começou a trabalhar às 8 da manhã. Às 10 da manhã veio outro e disse assim: ah, muito bem, eu preciso de trabalhar. Eu disse: olha, 10 denários, quero trabalhar até o pôr do sol às 6? Pode. Ah, quero. Então fica a trabalhar. Ao meio-dia, a mesma coisa, aconteceu um outro chegar, 10 denários, quer trabalhar? Venha. Às 2 e às 4 da tarde, aconteceu a mesma coisa e ele disse: o que chegou às 4 da tarde, lá o senhor acabou por dizer: olha, são 4 da tarde, isto acaba às 6, eu dou-te 10 denários para trabalhar estas 2 horas. O que começou às 8 da manhã, começou a fazer comparações. Eu estou aqui desde as 8 da manhã e vou ganhar o mesmo do que aquele que entrou às 4. Ou seja, e às tantas, lá o patrão, a quem mandava, acabou por perguntar: acaso te falhei com alguma coisa daquilo que prometi? É verdade, nós aceitamos as coisas como elas são. A comparação, hoje em dia, não acho que seja uma coisa muito boa. No máximo, se nós pudermos, no dia a seguir, podemos tentar negociar, mas no próprio dia, em cima da cabeça quente, estar a tomar algum tipo de decisão é errado. A comparação mata as pessoas. Se eu aceitei, é como nos cargos, nos colaboradores de uma empresa, é exatamente a mesma coisa. Eu estou aqui há 30 anos, ganho 1000 euros, faz de conta, para ser um número redondo, 1000 euros. Aquele chegou há 15 dias, já ganha 1200, pronto. O que está lá há 30 anos é que, com a evolução que tem, com os conhecimentos que tem, ao longo da sua progressão na carreira, deve ir pedindo aumentos, ir evidenciando aquilo que é o seu bom desempenho, a sua boa colaboração, e a partir daí é que ele tem que se valorizar, mas nunca fazendo uma comparação com os outros. Pessoalmente, eu não apreciei muito a comparação. Não sou assim. E fico muito feliz quando algum colega meio diz: eu passei... Fico felicíssimo, dou logo os parabéns, ligo logo, parabéns e tal. E assim é que tem que ser. Okay. Um livro. Triunfo dos Porcos. Não posso dizer isto, agora é a Quinta dos Animais. Música, algum cantor ou banda? Cranberries, Dolores O'Riordan. Um super-herói ou um personagem de banda desenhada? Tom Sawyer. E um animal? O gato. O gato ou o cão? O gato, se calhar, o gato. Um país? Portugal. E uma cidade? Funchal. Estação do ano preferida? Primavera. Praia ou campo? Pericampo. Ok, pronto. Tá bem. Eu gosto dos dois. Ok, aceitável, sim. Vamos aceitar. Então, e cinema ou teatro? Mais teatro. O que o deixa bem disposto? O Hermano José. E o que lhe tira o sorriso? Muitas vezes a falta de compreensão. Fico assim um bocadinho triste e um bocadinho mais... calma aí. Muito bem. O exemplo claro de que estudar não é apenas tirar boas notas. Um agradecimento especial, Rui, por este bocadinho, que acho que foi muito interessante. Obrigado também a quem nos acompanhou.